Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Tatiana Ritzel, consultora de moda e estilista. Aqui ao meu lado está o Marcelo Bianchim, pesquisador de tendências, e nós somos da Compor Digital, a parceira estratégica da Feira Tecnomoda. E nesse vídeo que nós estamos fornecendo, nós vamos explicar em aproximadamente 50 minutos as principais tendências para o verão 26. As apostas das cores, pantones, texturas, materiais, construções e tudo que você precisa para fazer sua coleção e estar na feira bem organizado, com uma coleção bacana para apresentar aos clientes. Depois que você assistir esse vídeo, recebendo o arquivo em PDF que nós estamos fornecendo também, e você tiver ainda alguma dúvida ou uma necessidade de ajuda para poder construir a sua coleção, você pode nos contatar, porque nós podemos ajudar. Nós temos um serviço que nós chamamos de hora de consultoria, que a gente pode dar um auxílio para vocês fazerem a sua coleção ou como usar essa informação para desenvolver seus materiais. E ao final, desejamos a vocês um bom aproveitamento desse conteúdo, que ele possa realmente ajudar nos desenvolvimentos. E lá em fevereiro, nós nos encontramos na Tecnomoda. Bom, falando então de verão 26, a nossa palavra-chave é ecos, no sentido de ecoar para o mundo as necessidades e as mudanças necessárias que precisamos fazer. Fazendo um histórico sobre as últimas temporadas que a Compor Digital vem trazendo de informação de moda, no verão 25 nós falamos sobre o Cronos, a questão do tempo, e o quanto é importante olhar para o passado, buscar nas suas raízes soluções e caminhos para construir um futuro. Na edição passada de inverno 25, nós falamos sobre o wellness, o quanto as pessoas precisam olhar para si e construir realmente um caminho de perpetuação. Muitas vezes o próprio consumidor tem uma necessidade de introspecção, e aí o wellness realmente é voltar para si mesmo, ou então uma necessidade de esbravejar, de lutar, de ir para frente e sair na rua e fazer alguma coisa. Nesse sentido, buscando esses dois caminhos que nós falamos no verão 25 sobre o tempo, as raízes, olhar para o passado, construir o futuro, e no inverno que falamos do wellness, o que eu posso fazer para me sentir melhor e fazer alguma coisa pelo mundo, a gente traz a temática ecos. Uma frase que eu posso resumir o que significa a temática ecos é: o essencial é invisível aos olhos, do Pequeno Príncipe, que traz realmente a ideia de que muitas vezes a gente não dá valor àquilo que não enxerga. E muitas vezes nós temos que olhar além do normal, sair da zona de conforto e fazer alguma coisa para que a gente possa no futuro colher soluções, seja para o nosso negócio, seja para a sociedade, seja para a moda como um todo. Ainda falando um pouco sobre essa questão, nós podemos falar que ecos é um diálogo contínuo entre o passado, o presente e o futuro. A moda torna-se um espelho das transformações socioculturais e tecnológicas, unindo o melhor da tradição com as inovações mais avançadas. Essa temporada é marcada por uma busca incansável por soluções sustentáveis, a exploração do potencial criativo das novas tecnologias e um compromisso renovado com a justiça social e ambiental. O nosso resumo que está aqui no nosso arquivo que a gente está fornecendo para vocês. Só para vocês terem uma noção, 58% dos consumidores hoje escolhem a marca de acordo com o valor que ela adota. E um ponto importante, porque está acontecendo neste momento as semanas de moda, algumas já aconteceram, algumas estão por vir, e já se tem alguns parâmetros ou alguns indícios do que vai ser as principais tônicas, as principais temáticas da moda como um todo para o futuro. Independente de que marca eu sou, que tendência que eu estou apostando, enfim, o que vai ser a palavra de ordem. Já vem se falando das 5 principais, sendo que a primeira é sustentabilidade. Então, todo o nosso trabalho hoje, essa pesquisa que a gente vai passar para vocês, passa por sustentabilidade, que não quer dizer só ações que eu faço para preservar o meio ambiente. Obviamente, essa é a principal, mas ações que eu faço de responsabilidade social, de pensar nas pessoas, no bem-estar, na perpetuação das marcas, na sustentabilidade do negócio, enfim. Então, sustentabilidade hoje passa por tudo. Como eu vou conseguir estar daqui a 50 anos aqui nesse ambiente ainda, tendo a natureza, tendo as pessoas, todos com sanidade mental e plena, vamos falar assim. Então o Ecos é um grito que a gente está trazendo realmente para poder ecoar
pelo nosso entorno, pela nossa cidade, nossa sociedade e pelo mundo. Né, Marcelo? Isso aí. Então, gente, a gente começa então com esse contexto. Para a gente falar sobre como seria o verão 26, a gente começa vendo como essa moda está refletindo esse momento de profunda transição global que a gente passa. Então, assim, onde os desafios, tanto os tecnológicos, os sociais e os ambientais, eles estão cada vez mais interligados, a moda ela vem com ela capta essa tradição e une juntamente com a inovação. Então, o Ecos, ele traz esse conceito central que guia essas principais tendências dessa temporada. E também representa uma profunda reflexão sobre como as vozes do passado ressoam no presente, e elas também ecoam através da cultura, do design e da consciência coletiva. O Ecos, ele não se trata apenas de revisitar o que já foi, mas ele também amplifica muito o que tem relevância. Ele tem essa interconexão, então, que molda as nossas gerações, só que a gente está muito mais atrelado agora às novas responsabilidades ecológicas. É importante, né, Marcelo, destacar que muitas vezes a gente fala sobre as teorias, sobre os conceitos, mas no dia a dia, na prática, a gente sente que as pessoas, os empresários, os designers no dia a dia, às vezes se questionam como eu posso fazer, o que eu posso fazer para colocar em prática esses conceitos. Então a gente sempre coloca um direcionamento da Compor Digital. Nessa temporada, para esse verão 26, a nossa direção, a nossa sugestão de caminho por onde começar é passado, presente e futuro. É pensar no passado, num primeiro momento, o que você fez de melhor, o que a sua empresa fez para estar hoje aqui atuando, como você começou, que produto você criou, que ação que você fez que tornou você reconhecido e começou a engrenar o seu negócio para que estar aqui, de repente, 10 anos depois, 15 anos depois, às vezes 50 anos depois, o que foi o seu negócio inicial? Olhar lá nas raízes. Pensar no presente, ter consciência do hoje, em que situação eu estou hoje, né? O que eu fiz no passado, como é que eu cheguei até aqui, em que situação que eu estou hoje, o que está certo, o que está errado, o que eu posso mexer, né? Às vezes enxugar uma coleção para focar, às vezes ampliar a gama de produto para poder ampliar o mercado, enfim, parar para analisar, ter a consciência do hoje e pensar no futuro em soluções inteligentes e inovadoras, sair da zona de conforto. Eu sempre fiz assim e sempre funcionou. Não adianta. Isso não é mais uma premissa que funciona. Então, essa ideia de olhar o passado, o presente e o futuro e como eu vou construir, olhando as minhas raízes e como eu vou levar isso adiante, sempre pensando, daqui a 50 anos, aonde eu quero estar. Eu, como pessoa, não vou estar mais aqui, mas a minha empresa vai estar, o meu negócio vai estar, alguém vai estar trabalhando e vivendo disso. Então, como eu quero estar, o que eu quero deixar para o futuro, isso é importante, é o que a Compor direciona e indica como trabalho, né? Agora o Marcelo vai apresentar para a gente algumas ações na atualidade, alguns cases do que está acontecendo hoje e que a gente pode entender um pouco desse passado, presente e futuro. Isso. Então, pessoal, a gente traz um dado aqui que é muito relevante, porque a gente vê que 90% das peças descartadas, elas ainda poderiam ser utilizadas, enquanto menos de 1% só das peças, elas são recicladas. Então, esse é um dado também que choca bastante, né? E importante, né, Marcelo, a gente falar por que a moda, obviamente, todos os setores da sociedade estão preocupadíssimos com a questão social, responsabilidade social, ambiental, mas por que a moda em específico está tão, né, enfatizando? Porque a moda, o setor da moda, independentemente se é calçado, se é roupa, enfim, componentes e tudo mais, é um dos que mais poluem pelo tingimento dos tecidos, pelo descarte e o fast fashion, que é aquela ideia de comprar uma roupa hoje, bota fora, hoje bota, né, compra amanhã, bota fora. Às vezes a gente até brinca que tem roupas que não vale nem a pena gastar o sabão em pó para lavar, porque é tão baratinho que é descartável. Então, e a indústria da moda vive de um consumo de uma novidade. Então, como a gente vai administrar? A gente precisa instigar o consumidor a comprar as novidades, né, enfim, mas ao mesmo tempo minimizar esse efeito que o Marcelo acabou de falar, né? A gente trouxe até um case aqui da Electrolux com a Rare Review, que eles fizeram uma collab. Como é que aconteceu tudo isso? A gente sabe que lá no Chile, no deserto do Atacama, ele virou praticamente um lixão de depósitos de roupas. Então, a Electrolux foi lá, recolheram algumas roupas, lavaram nas suas máquinas e depois disponibilizaram as peças para a Rare Review fazer trabalho conforme essas imagens que vocês podem ver.
Não é uma coleção comercial, ela não vai ser comercializada, essa coleção, mas é só para chamar a atenção de como a gente pode trabalhar até com matérias-primas já existentes através de técnicas de patchwork e reaproveitando e reimaginando também um produto novo com algo que a gente já tem. Na verdade, a Electrolux está fazendo essa ação que é enxergar o invisível, né? Aquilo que a gente finge que não sabe, é melhor fazer de conta que eu não estou vendo, mas ela trouxe à tona, é isso que aquela frase inicial a gente está querendo dizer. E a Electrolux também, nas redes, nas mídias sociais deles, eles dão dicas de como preservar a própria roupa, então até mesmo para a gente poder ter esse consumo, a questão de revenda, do consumo consciente, aquela coisa de compra uma roupa e ela vai ter uma durabilidade para te poder passar adiante, então essa coisa da circularidade. Também ainda na questão da atualidade, a gente fala muito dessa cultura pop, porque a gente olha para todos os âmbitos para ver como que estão se comportando, né? Qual é a temática central de todos eles. E da música, então, a gente destaca o trabalho da Cisa, que nessa capa do álbum SOS, ela retrata um pouco de como foi, ela traz um pouco dessa imagem de como foi os últimos dias da Lady Di. Então ela faz uma referência a uma foto icônica da Lady Di, que foi tirada nas últimas férias delas antes do acidente. E a gente fala muito dessa questão desse senso de isolamento, introspecção e fragilidade que a gente também se encontra. Tem uma música dela, que se chama Fantasma na Máquina, que ela pergunta, né? Você pode me distrair de todo esse desastre? Ela também fala que falta humanidade, ela também toca no assunto das inteligências artificiais, de que o robô tem mais coração que ela, vamos dizer assim. Então traz essa reflexão, essa relação entre humanidade e tecnologia, tudo que a gente está falando na nossa pesquisa também. Aqui a gente destaca também a questão dos azuis, como eles são importantes nessa nossa temática, nessa nova temporada. Então também a gente já consegue ver os Pantones já nessas duas imagens ali que contam um pouco dessa história. Queria destacar, né, Marcelo, a gente acabou de voltar de viagem de Nova York, fazendo as pesquisas, né, agora em setembro, e os azuis que a gente está trazendo como tendência, enfim, que a gente vê nas passarelas para o verão 26, já é uma realidade em determinadas marcas mais conceituais. Então essa onda de azul, esse mix de tonalidades muito importante. Então dá para afirmar, né, que a gama de azuis não é nenhuma cor específica, aposta nessa ou naquela. A mistura, os mixes de azuis é uma combinação que a gente tem que ter na coleção, nem que seja para fazer uma ponta de estilo, né? Tem alguns que dizem, o azul não é uma cor que vende muito. Não, ele normalmente não é uma cor que vende muito, mas é uma cor importante para compor uma coleção. Então, saindo da música, indo para TV, vamos dizer assim, para essa questão dos streamings, a gente tem uma série chamada Extrapolations, que é da Apple TV, e ela representa exatamente esse nosso conceito, porque ele fala de como essas ações do presente elas têm uma consequência e ecoam por décadas. Então, assim, a série ela é ambientada nesse mundo afetado por mudanças climáticas e a gente percebe também como diferentes histórias interligadas também sofrem, vamos dizer, tem o mesmo sofrimento se a gente não cuidar e se a gente não prestar atenção no hoje, como é que vai ser daqui para frente? Então, o que a gente vai deixar para as futuras gerações se a gente não cuidar, né? Então a série trata muito disso, de como o homem não cuidou, as inações, a gente trata muito dessa questão das inações também. Não é só o que a gente faz, mas também o que a gente deixa de fazer também é importante, tem que observar. E a gente traz as cores também, então, dessa temática do pôster do filme ali, da série, que traz muito desses tons marrons, os verdes são muito importantes, assim como os azuis. Os verdes também são uma gama muito importante para o nosso verão. E a gente traz, então, esses tons mais cinzas e marrons também, junto com os verdes. Bom, gente, então, entendendo um pouco dessa contextualização, agora é importante a gente saber como a moda está trazendo toda essa parte conceitual, estes anseios da sociedade, esses reflexos da sociedade, materializando isso em produtos, em temáticas, enfim, como a gente vai enxergar uma resposta a isso tudo nas vitrines do ano que vem, quando for realmente um verão 26, né? Então nós temos 4 temas de moda. O primeiro tema é o Nature, onde dentre todas as ações sustentáveis, esse é o tema mais direto, que fala sobre a natureza, sobre a responsabilidade social, sobre resgatar o trabalho manual, resgatar a reciclagem e o que eu posso fazer efetivamente para que eu seja sustentável e eu consiga responder a esse momento que a gente vem vivendo.
Então, gente, o Nature, ele tem esse foco na sustentabilidade e ela vai continuar evoluindo, então, mas sempre com um novo olhar, essa conexão com a natureza, sabe? A gente falou na temporada passada sobre o wellness, sobre esse bem-estar, então a gente já se curou, vamos dizer assim, então agora a gente vai cuidar do nosso meio ambiente, a gente vai ter mais ações que sejam mais carinhosas, vamos dizer assim, com o meio ambiente. As marcas, elas trabalham, além de diminuir o impacto, elas também procuram materiais que regenerem esse meio ambiente também. Então, a gente tem 2 marcas que trazem muito que são destaques para essa temporada, para essa temática, que é a Stella McCartney e a Gabriela Hearst. Ambas são pioneiras e conhecidas muito pelos usos de práticas mais sustentáveis nas coleções. Quando a gente fala, então, da cartela de cor Nature, a gente vê ela muito mais orgânica. Ela tem uma ênfase nesses tons que tem um equilíbrio, então, com o meio ambiente. Então, a gente vê muitos tons naturais, tons marrons, verdes. A gente consegue ver muito questão dos neutros em tons mais naturais para algodão, para tramas, então nas suas cores, não sem tingimento, sem aquela coisa mais industrializada mesmo. A gente procura trabalhar num processo mais natural. Então as cores a gente traz disso, a gente traz o azul da preservação, tipo, das águas, e a questão das frutas vermelhas, a gente traz os bordeaux, os vinhos. Então essa é uma cartela de cor mais natural mesmo. Gostaria até, Marcelo, de complementar, falando um pouco dos materiais, né, que o Marcelo iniciou falando dessa temática. Essa é uma temática que a gente já vem vendo esse assunto sobre naturalidade, manualidade, o feito à mão, os materiais com aspecto reciclado, às vezes até mal acabado propositalmente, porque tudo que é feito à mão, o ser humano ele é imperfeito, né? Enfim, então tudo que é para sair impecavelmente perfeito é feito através da máquina, né? E aqui nesse tema a gente fala de menos processos, né? Menos máquina, menos energia elétrica usando, enfim. A gente já vem falando sobre isso, já tem quase 2 anos. Então, na verdade, é uma evolução de um tema que a gente falou no Cronos, a gente falou no Bem-Estar no inverno passado, a gente falou no verão passado, porque pode ser que você está olhando a apresentação e dizendo, tá, esse assunto eu já vi, sim, porque nenhuma informação de moda é algo que surge do nada que eu não tinha visto, é uma construção e uma evolução, e ela está chegando no ápice dela, então realmente vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, lido sobre isso, visto em outras redes sociais, enfim, mas realmente é uma evolução, né? Falando um pouco sobre as cores, como o Marcelo abordou, na passarela agora do o verão 25 Europa, né, e que vai ser o nosso verão 26, a gente enxerga já essas cores não tão saturadas, essas cores mais naturais, não tão pigmentadas, seja em calçados masculinos, calçados femininos, ideias né, algumas imagens que inspiram elementos naturais, como essa bota que tem esse efeito meio holográfico que remete às cascas, às asas dos besouros, né? Então não é que eu estou enfatizando nesse tema esse holográfico, senão essa inspiração de elemento natural, né? A importância dos bordeaux, dos beges, e, né, nas flores também das botas, enfim. Então essas tonalidades mais terrosas e menos saturadas a gente encontra na passarela e também vimos nas vitrines, né? Então, ao mesmo tempo que as coisas, né, os fatos estão acontecendo na passarela, nós já temos marcas explorando isso nas vitrines. É importante entender, né? Vocês vão me perguntar, Tati, mas o que eu estou vendo na passarela não é o verão que vem? Como é que eu já estou vendo isso na vitrine agora? Porque a informação é uma informação fluida e as coisas não acontecem de repente, é uma construção. Então tem marcas que já estão apostando, a gente já enxerga esse desejo de consumo, dessa naturalidade, né? A história desse bordeaux, desse vinho, essa coisa mais intensa, inspirada em frutas, né? As frutas vermelhas que a gente fala, essa pitada de azul misturada com esses marrons para dar uma quebrada nessa coisa meio bege, né? Meio monótona, muito importante, como a gente falou que o azul é uma cor, a gama de azuis são tonalidades, né, muito importantes para o verão, a gente percebe que eles pingam e eles aparecem em todas as temáticas. Então, neste tema aqui, essa tonalidade que é o 1840-51, o Pantone, ele aparece misturado com aqueles beges, né?
Quando a gente fala de materiais, então, a gente tem toda a parte, como eu já tinha comentado, da ideia dos manuais, a ideia de trabalhar com fios e processos reciclados. Então, de repente, você deveria olhar para a sua empresa e verificar tudo que você tem de materiais que tem algum apelo sustentável. Muitas vezes a aparência dele não me diz nada, eu tenho que informar. Então esse tema aqui é um tema que só o design, a parte estética, às vezes não conta a história. A gente tem que contar a história, as pessoas querem saber o que está sendo feito. Então pensar em processos químicos que usem menos química, em produtos que tenham menos processos industriais, menos camadas, menos... Né? Às vezes a gente trabalha com dublagens, enfim, tecidos e metais e acabamentos, um sobre o outro. Como é que eu consigo simplificar para evitar menos uso de máquina, menos produto químico, né? Obviamente, materiais que tenham aparência natural, como um acamurçado, como uma napa ou um laminado com aspecto mais natural, um nobucado, ou então tramas que remetem a tricê. Então aí o design já é aparente, né? Eu não vou trabalhar somente processos sustentáveis, mas eu quero uma aparência de um feito à mão, como se eu tivesse pessoas trabalhando. Então estampas que remetem a tricês, a efeitos manuais. Eu tenho aqui também a ideia de animal print, né? Quando eu falo de natureza, né, me vem a ideia de materiais de animais, né? Então, o animal print, a onça, a zebra, o piton são as principais, né, que a gente deveria apostar ou pensar, né? Acho que é isso, né, Marcelo, que a gente pode falar de materiais, né? Aí a gente entrando um pouco dentro da parte de aviamentos, né, a gente sugere trabalhar, então, dentro de minimalismos, tá? Mas minimalismos não no intuito de não ter algum contexto a contar, mas de repente um enfeite muito bonito, algo que eu não polua demais a modelagem, né? Aqui a gente tem algumas ideias que a gente está apostando aqui nas imagens, né? Sejam enfeites que remetem ao feito à mão, como se eu tivesse trabalhado com crochê, com macramê ou com alguma amarração, ou um pool de enfeites que eu possa trabalhar com a ideia dos mini animais, a joaninha, os besouros da natureza, ou então frutas, né? Toda essa história de frutinhas, cerejinhas, maçãzinhas, enfim, tem uma história para isso nesse verão. Ou então acabamentos mais envelhecidos, como se tivesse o tempo passado por ele, resinas que remetem a pedras, essa coisa mais orgânica. Isso também são símbolos que se conectam com a natureza. Tudo que se conecta com a natureza é importante a gente olhar no que tange aviamentos, né? E a gente também vê muito pespontado também, essa coisa do manual mesmo feito. Então a gente vê aqui na própria etiqueta da Versace que tem esse couro. Verdade, o queimado, né? Exato, então tem todo esse trabalho como se realmente fosse posto à mão ali a etiqueta. Então, exatamente, são manuais, a gente trabalhar com o nosso... A manualidade, né? Outro ponto importante quando a gente fala de modelagens e construções, nesta temática a gente sugere modelagens mais amplas, calçados mais confortáveis. A gente dá destaque aqui para a Birkin, né? A Birkin ainda continua muito forte, né? A sandália Birkin, a 2 tiras, né? Com fivelas, enfim. Essa história da anatomia, né? Dos calçados anatômicos confortáveis, que o pé senta melhor, né? Quando a gente veste o calçado, a gente sente que o pé se molda na palmilha. Tramados nos cabedais. Aqui nós destacamos também solados amplos que me deem estabilidade e segurança ao caminhar. Aqui a gente fala de conforto e praticidade, né? Então nada que vai me atrapalhar no dia a dia combina com esse tema aqui. Tanto é que as construções que a gente sugere aqui também são construções que me permitem trabalhar com forrações, seja com uma ráfia, um laminado natural, com uma textura de um tricê, alguma coisa, uma cortiça. Então, pensar nessa questão de cabedais mais largos, solados mais confortáveis, anatomia, enfim, né? E, por fim, no quesito bolsas e acessórios, a gente vê modelagens amplas, modelagens práticas, no sentido de poder jogar tudo lá dentro. Todas elas sempre têm ou uma trama, ou um material que é feito à mão, ou uma alça trabalhada, ou então um acamurçado, uma tonalidade mais terrosa, né? Enfim, ou então algo que eu posso colocar no braço e carregar tudo lá dentro, né? Como essa bolsa aqui do centro, que dá a ideia de uma bolsa de feira, que eu posso levar tudo que eu vou precisar no dia a dia.
mas sempre tem uma história de que parece que foi feito à mão, que a minha avó fez, me ensinou a fazer e eu continuei fazendo, né? Bom, gente, entrando na segunda temática, se chama Rebel. Como o próprio nome diz, a gente fala um pouco de rebeldia, né? A gente fala de novas gerações se rebelando, querendo fazer alguma coisa diferente, construir um caminho diferente, propor um olhar diferente, fazendo coisas diferentes para chamar atenção, para dizer da sua indignação, que as coisas não podem ficar como está, né, Marcelo? Exatamente. A gente então fala desse Rebel, ele é um grupo, vamos dizer assim, que ele vem em resposta às incertezas e às tensões que a gente está passando. Então, com todo esse contexto, o grunge e o estilo punk, ele vem com muita força. Ele traz essa estética de contracultura que a gente já está acostumado com, que eles levam muito a questão da imperfeição e rebeldia. Então, marcas como a Dior e a Prada, elas sempre trazem esse discurso de narrativas femininas, de diálogos que são culturais e sociais. Então a gente consegue ver aqui na própria imagem da Dior ali essas quase como se fossem umas guerreiras, assim, algo do tipo em busca de respostas, sabe, trabalhando em busca de um futuro. É esse mais ou menos o conceito do Rebel. Quando a gente vai então para a cartela de cor do Rebel, a gente vê que ela é uma celebração à autenticidade e à subversão. Ela é inspirada, então, por movimentos mais contraculturais. Então, a gente vê muito uso de preto, cinza, vermelho, branco. E, nesse ponto, também, o que seria mais rebelde seria trazer novas combinações, novas harmonizações de cores. Trazer algumas cores mais saturadas. Até a gente traz aqui um ode à art pop dos anos 80, aquela coisa do azul, do vermelho, do amarelo. As tonalidades primárias, né? Isso, muito misturando, trazendo novas combinações, que seriam mais ou menos uma nova estética rebelde. Eu acho importante destacar, né, Marcelo, na questão das combinações de cores, que aqui a gente vê combinações de cores até então não tão agradáveis aos olhos, mas justamente para quebrar paradigmas, né? Então a gente vai ver, de repente, algo assim, nossa, que diferente, não sei se isso fica bonito, ou alguém vai dizer assim, não sei se isso vende, justamente para esse movimento vem acontecendo para buscar uma identidade nova, instigar os jovens querem algo diferente do tradicional, sair das convenções, né? Tudo que a gente precisa hoje é sair das convenções, seja na moda para chamar a atenção desse novo consumidor e seja na vida e na sociedade. A gente tem que sair e quebrar paradigmas, sair da zona de conforto para fazer algo diferente, para poder colher algo diferente. Então, essa aposta das cores, a gente vê na passarela, então, essas combinações expressivas nos calçados e bolsas, seja, por exemplo, nesse tênis aqui mais trekking, que a gente tem essa coisa do bege com o preto, e aí um ponto de luz que é o azul de novo, como eu tinha falado lá no outro tema, calçados que têm misturas de etiquetas multicoloridas sobre eles, no geral os calçados com as tonalidades primárias, né, o vermelho, o amarelo, né, cores muito intensas, né, então é importante a gente se atentar a esse ponto de luz que uma coleção vai precisar. Quando a gente fala de vitrines, aí sim a gente enxerga já essa mistura, né? Seja nessa sandália de tricê que eu tenho, só o tricê por si só, né? Só essa ideia do feito à mão lá do outro tema já é um elemento de estilo para o calçado. E ali a gente tem cada tira, tem um tipo de tricê com uma combinação de cor, seja nesse look aqui de vitrine que eu tenho o amarelo com azul, um cinto vermelho, seja especialmente nessa sandália onde o croco foi colocado na palmilha, né? Geralmente a gente coloca o croco no cabedal e uma palmilha lisa, ali foi feito ao contrário e ainda o salto está todo manchado, né? Ou então mocassins com palas coloridas. Então pensar em como harmonizar combinações que até então podem ser chamadas de esquisitas ou estranhas, transformando isso em algo comercial, em algo desejável, né? Na questão dos materiais, a gente tem vários caminhos que a gente aposta aqui. Um deles passa por estampas e grafismos que remetem à rebeldia. Outro ponto, a gente passa por materiais desgastados, como esses couros que a gente tem aqui com essa aparência mais tie-dye, mais envelhecida. A ideia do patchwork, né? Não tem algo mais grunge, eu acho que essa coisa meio patchwork, remendada, né? Aqui a gente pensar em aspectos do mal acabado propositalmente é uma das premissas, tá?
Então, nós temos desde texturas e gravações que eu posso aplicar em cima de um laminado de um couro que seja disforme, que saia daquele certinho, tudo direitinho. Aqui a gente tem que sair do certinho, a gente tem que fazer algo diferente, né? Seja em materiais desfiados, seja até nas camurças, que a gente está vendo muito nas vitrines. A gente acabou de voltar de viagem, aquelas camurças bem peludas, né, esfiapadas, até parece que alguém passou um escovão ali e desfiou tudo. Esse é o caminho, realmente transgredir o normal. E o xadrez aqui é uma padronagem muito forte, justamente para trazer que traz essa rebeldia. Então, o xadrez é uma aposta muito forte para essa temática rebel. Quando se fala em grunge, né? Quando se fala em anos 80, enfim, o xadrez, como o Marcelo comentou, é... E aí a gente fala também nas novas combinações. Então, sair um pouco do xadrez mais preto e vermelho e trazer um amarelo, traz um azul, sabe? Até misturando com outras estampas, muitas vezes fazendo uma dualidade de estampas, né? Isso. Quando a gente vem para os aviamentos, para quem trabalha com metais, aí sim, quando a gente fala em rebeldia, os metais aparecem de todas as formas, tá? Sejam em spikes, pontiagudos, sejam em cravinhos, sejam em argolas. Nós temos aqui um tênis da Burberry, né? Estava tentando lembrar. Esse tênis da Burberry aqui é o atacador. O enfeite do atacador é aquele detalhezinho de um arame farpado, né? Uma coisa assim, parece que está cercado. Então, pensar em muito metal, prateado, dourado, enfim, né? A gente vê muito, até misturas de metais, como essa Stella McCartney aqui, que ela tem todas as cores de metal num calçado só, também no intuito de remeter à sustentabilidade. Eu tenho essa cor de metal em casa e eu vou usar essa, não vou colocar fora porque não está combinando. Eu acho que isso também é importante pensar. E também a gente passou, né, fazendo um histórico por muito tempo de calçados no geral com enfeites monocromáticos na cor do cabedal, tudo mais limpo, minimalista. E agora a gente percebe nas passarelas, e acabamos de voltar de viagem, um boom dos metais de novo destacados, né? Como se desse a entender que as modelagens, enfim, as facas e navalhas continuam as mesmas, e eu coloquei então metais sobre eles para fazer uma modelagem nova. Também não deixa de ser um aspecto de sustentabilidade. Eu aproveitar as minhas modelagens guerreiras, as que mais funcionam, e trazer os enfeites de metal como uma alternativa para diferenciar. Aí nós entramos um pouco nas vitrines. Então nas vitrines a gente enxerga tudo isso, né? Sejam esses grafismos que a marca Balenciaga, com aquele tênis dele maravilhoso ou louco demais, né? Cada um tem a sua interpretação. Esses grafismos e esse sujo, esse desgastado, né? A gente tem que pensar nessa ideia de que as pessoas estão usando na rua. Eu estou falando de uma tendência urbana, e aí pega pó, pega sujeira, e aquilo vai ficando desgastado. Então, também falando um pouco de materiais, né? Pensar em acabamentos desgastados, esfumaçados, né? Essa coisa meio esfumaçada que a gente já falava do inverno passado, continua para esse verão. Calçados com grafismos, falando palavras de ordem como freedom, liberdade, né? Live, enfim. Solados robustos, a gente tem aqui, né? Vários formatos, enfim. E também aqui no Marc Jacobs, um ícone, um calçado ícone, todo cravejado com rebitezinhos, enfim. Importante pensar, né, nessa ideia de modelagens e construções. E por fim, nas bolsas e acessórios, a gente enxerga então a ideia do patchwork, o aproveitamento de materiais. Numa bolsa é um produto que mais eu consigo fazer um aproveitamento de materiais, porque o espaçamento da área da bolsa me permite isso. Nós temos aqui uma bolsa da Zara totalmente desgastada, numa ideia de lona, né, canva, que eu posso até fazer um couro com esse aspecto, ou então um tecido, ou então um laminado. E essa outra bolsa totalmente cheia de metais, cheio de furos, né, argolas, enfim, uma coisa bem radical, bem agressiva, né? Então, aqui a gente finaliza o segundo tema, que é o rebel. Entrando então no terceiro tema, nós estamos falando dos dreamers. Como o nome diz, a tradução, são os sonhadores. Aquelas pessoas que já estão olhando lá para o futuro, pensando em algo além, né? Já passaram do passado, do feito à mão, de resgatar, já se rebelaram na rua e agora assim, lá na frente, o que vai ser? Exato. Então, esse grupo, ele é o mais criativo de todos os temas. Então, aqui, o público é uma estética bem futurista. A gente está cada vez mais voltado para essa fusão de tecnologia juntamente com a moda.
A gente encontra, então, muitos tecidos de alta tecnologia, muitas impressões 3D. Então, o verão 26, a gente vai ver o aumento do uso de inteligência artificial. E, então, assim, as cores também, a gente vai ver muitos acabamentos metálicos, iridescentes. E a gente vai ver muito essa questão dessa mudança no ambiente que a gente se encontra. Então, assim, marcas como a Balenciaga e a própria Balmain, elas trazem um pouco dessa estética. E a gente pode ver aqui no desfile da Balenciaga também que parece uma roupa que foi feita por inteligência artificial, né? Porque são sobreposições de roupas que pode ser utilizado, digamos, de um estoque. A inteligência artificial olhou o estoque e desenvolveu aquela roupa ali com o uso das suas técnicas. Então, trabalhar com algo novo, realmente a criatividade aqui, ela impera. As apostas de cores dessa cartela, a gente vê que elas são cores de uma geração mais conectada. Então, a gente vê muito cores das telas, cores do metaverso. Então, são cores brilhantes, cores saturadas, cores que a gente quase não vê na natureza. Então, são cores realmente mais criadas. Por isso a gente fala desse time, desse Dreamers, que são os mais criativos. A gente tem tons neons, tons metálicos, a gente traz muito essas coisas das interfaces digitais também. Então, todas as cores você pode ver nos desfiles que elas têm cores contrastantes, mas ao mesmo tempo cores mais que fazem uma ligação com a outra. Então, isso tu pode utilizar no teu próprio calçado, essas mesmas cores interligadas, ou fazer um produto único, totalmente criativo, no monocromático aqui. Ela trabalha bastante essa fluidez, né? A gente vê nos Pantones uma passagem, né? E aqui tem um destaque para os azuis, e como o Marcelo falou, aqui as tonalidades de cores são mais quimicamente montadas, né? Eles realmente a inspiração vem das telas dos computadores, né? Importante também destacar a questão dos materiais, né? Fazendo um complemento aqui da fala do Marcelo, a questão de quanto a gente já vê nas vitrines, esses materiais que a gente toca e a gente se pergunta como foi feito isso? Nossa, olha isso! A gente pensa que é uma coisa e ao encostar no produto é outra, são casacos, esses corta-ventos esportivos, né? Geralmente toda a inspiração aqui vem mais da esportividade, porque é onde as tecnologias iniciam, né? Porque para melhorar o desempenho dos atletas, mais transpirabilidade, enfim, N fatores, né? Mas a gente já percebe isso muito nas lojas, nos pontos de venda, aqui no Brasil também, materiais que a gente se pergunta como é que foi feito isso, né? Então eu acho que esse é o Dreamers, né? Essa temática, os sonhadores, né? Como são feitas as coisas, né? Quando a gente fala, então, essa inspiração das cores nas passarelas, a gente vê muito essa brincadeira de azuis, de acabamentos perolados, que muda a cor, que dá a ideia de furta-cor, o holográfico, bem importante, como nessa botinha aqui, shapes e formas, né, usando as cores, mas com formatos diferentes, né? De novo, a Balenciaga, conforme o Marcelo falou, é a marca ícone deste tema aqui, porque realmente ela transgride, né? Ela nos surpreende, né? Eu estava na loja conceito da Balenciaga em Miami e era impossível não entrar na loja e querer ver os calçados, especialmente aquele hiper tênis que eles criaram, que estava na passarela, que eu pude experimentar, né? Que a gente fica chocado olhando assim a mensagem que o designer, que a marca quer passar, né? A rebeldia que ela quer passar, enfim, o quanto isso é além, é lá no futuro, né? E um tênis que é infinitamente muito maior em proporção ao normal e a leveza que ele tem. E aí a gente se pergunta, né, como é que pode conseguir fazer uma coisa tão grande, tão leve? Enfim, só química, tecnologia, futuro, pensar além, né? Trazendo um pouco para as vitrines, como as cores estão, né? A gente vê muito nas vitrines a questão desses apastelados, a questão dessas tonalidades tom sobre tom, o holográfico, os cristais, as pedrinhas, né? Essa coisa de furta-cor, de brilhar, né? De ter esse movimento, essa luz, né? Essa brincadeira de tom sobre tom leve, né? Enfim, então, realmente as vitrines já refletem esse caminho aqui que a gente está construindo, né? Quando a gente fala de materiais, aí sim, a inspiração total em ficção científica, os holográficos, como eu já falei, o brilho, os metalizados, sejam lisos, sejam craquelados, sejam com efeito, sejam espelhados, especialmente alguma textura ou algum acabamento nesses materiais brilhantes que remetem a uma geometrização ou algum efeito óptico.
importante trabalhar, seja em couro, seja em laminados, ou então, de repente, alguma textura que dê a ideia de algum quebradiço, alguma coisa que uma máquina passou por ali. Aqui a gente fala de processos para dar a ideia de futurismo. Se eu trabalho com outros materiais que não são couros, pensar em transparências, pensar em fluidez, em materiais que tenham alguma função como transpirabilidade, enfim, essa questão toda também é importante, né? Pensar nesse aspecto. Entrando um pouco nos aviamentos, aí sim a gente pensa muito em tecnologia. Aspecto 3D, aspecto refletivo, como nesse tênis, usem bastante a ideia do refletivo, a ideia de que tem função, né? Eu vejo de um jeito é uma cor, eu vejo de outro jeito é outra cor. Destaque aqui para esse calçado da Chanel. Obrigado, Marcela, às vezes eu não decoro todas as marcas, né? A Chanel tinha uma bota em Miami que a gente, com uma pilha, ligava o salto e acendia uma luz nesse salto. Então, essa questão das luzes, da iluminação, do ter um efeito no uso importante, formatos que remetem a design, como as estrelas, enfim, outras mais, ou produtos lúdicos, formatos lúdicos, como a fivelinha do Karl Lagerfeld, né, que tem toda a face, né, a lateral dele, ou efeitos de pintura. Então, pensar em efeitos e formatos diferenciados em design, holográficos, enfim, que remetem a essa coisa mais futurística, né? Essa ideia de ficção científica, como eu falei inicialmente. Então, quando a gente fala de vitrines e modelagens e construções em especial, uma das questões importantes aqui é pensar nas tendências do salto design. Vem se falando muito de saltos com formatos diferentes, com design diferente, que realmente, às vezes, um cabedal minimalista e até simples e conhecido em cima, o salto, né, a renovação do salto faz ele se tornar um novo produto. Então, também passa por sustentabilidade, eu poder aproveitar o que eu tenho e trazer uma inovação através do salto. Outro ponto importante aqui, a gente fala sobre o full injetado, seja uma Birkin ou um sapato mais confortável, feito de full EVA ou um full PVC, enfim. Ou também eu tenho as jelly shoes, que são as sandálias, enfim, com essa transparência toda monocromática que lembra até gel, lembra alguma coisa futurística, assim, e gostoso ao olhar e ao toque, né? Outro ponto também importante, pensar em novas formas, como uma mule com aparência de bailarina, mas que tem um saltinho, pensar em novos arranjos de construções, ou esse tênis, que é uma estampa digital, ele é um slip-on, né, um tênis normal de enfiar o pé, super prático de usar, mas a estampa digital colocada nele é tão tecnológica, é tão realista, que só mesmo a gente que fez a foto que sabe que aquilo ali não é de verdade, não é um atacador de verdade, senão uma estampa digital. Então, esse tipo de ações são legais porque trazem algo lúdico, divertido, imaginativo para os sonhadores, para quem pensa o futuro. E, por fim, no campo das bolsas e acessórios, nós temos, então, formatos inusitados, formatos lúdicos, tem aquela brincadeira com as meninas superpoderosas, pensando, né, no futuro, nas guerreiras, nas mulheres guerreiras. A gente tem formatos geometrizados, tem uma linha diferenciada, né? Então, todas as bolsas tem algum detalhe que chama atenção, né? Um detalhe criativo, né? Que nem o Marcelo falou, é um dos temas mais criativos, pensando em chamar a atenção para o futuro. E por fim, a gente entra no último tema, o romantic, que fala sobre romantismo, como a palavra diz. Aqui a gente fala sobre minimalismo, e aí uma pergunta que fica nesse tema, que é a tônica do tema. Será que eu preciso disso tudo? Então, pessoal, como a Tati falou, os românticos, eles trazem essa incógnita, porque a gente está muito nessa era dos excessos, que nossos recursos eles estão acabando. Então, a gente precisa repensar o que a gente vai fazer e como a gente vai olhar para o novo mundo, como a gente vai cuidar dele. Então, assim, esse tema ele também traz muito uma viagem ao escapismo, aquela nossa herança que nos deixa mais tranquilo, mais calmo com um futuro meio incerto. Então, é aquela velha premissa de que a gente sempre espera um futuro melhor. Esses românticos, eles são aqueles otimistas, os sonhadores. Então, eles sempre procuram criar algo muito em torno de com uma história num DNA, baseado em algo que já aconteceu e deu muito certo. Então, exatamente essa nostalgia. Então, esse romântico e esse nostálgico. A gente traz o Valentino sendo como uma marca ícone dessa temática,
porque ele traz muito a moda dele como um portal para mundos imaginários. Tanto nessa nova coleção da Valentino, que representa muito, muito os dados dos arquivos dos anos 70 que o próprio Valentino desenhava. Então, nessa temática do Verão 26, eles mergulharam nesse Verão 26, então a marca mergulhou muito no DNA da própria Maison, e aí desenvolveram então essa nova coleção mais romântica, que traz um pouco de sensibilidade para a moda. Quando a gente fala então das cores, as cores são tons mais apastelados, são tons mais perolados também, porque eles trazem essa suavidade e delicadeza feminina. Então a gente vê muitos tons que a gente vê doces, a gente chama, né, de tons doces, mas modernos ao mesmo tempo. Então a gente traz também cores de flores, cores da própria natureza, como a gente fala muito de tons florais, até para trazer esse reflorescimento que a gente encontra dentro da gente. Olhando um pouco para as passarelas e como os calçados e bolsas se comportaram nos últimos desfiles, nós temos realmente esse minimalismo, esse não tão exagero, né, nos calçados, mais monocromáticos, nessas tonalidades realmente mais leves, mais neutros, inspirados nas tonalidades florais, né, tanto em masculino quanto no feminino. Isso é importante destacar, que essas tonalidades mais leves aparecem muito também em esportivos, né? Aqui a gente não fala tanto de esportividade, mas os calçados esportivos vêm usando e abusando bastante dessas tonalidades leves, né, mais adocicadas. Nas vitrines a gente percebe essas tonalidades tanto nos infantis, quanto nos femininos, quanto nos masculinos, nas roupas, nas bolsas, enfim. Então toda essa ambientação leve, romântica, suave, até como quando eu falo, será que eu preciso disso tudo, esse exagero? Essas tonalidades são tonalidades que são atemporais, perpetuam por mais tempo, no intuito de que eu vou comprar um produto e eu vou ter por mais tempo ele valendo, né, ele estando atualizado, que isso também é muito importante e a gente já enxerga isso nas vitrines, né? Quando a gente fala de materiais, a gente olha muito a ideia da delicadeza, tecidos fluidos, materiais leves, materiais macios. Se eu trabalho com laminados e couros, pensar em materiais fluidos, com caimento, aquela ideia do material confortável, né? Obviamente, explorar as tonalidades suaves. Se eu trabalho com tecidos, pensar em estampas ou tramados e detalhes que realmente eles sejam misturas de tonalidades suaves, né? Olhando bastante essa ideia até de camadas leves, rendados, enfim, ou até alguma coisa que remete um pouco aos tules, às plumas, enfim, com esse toque gostoso, isso é importante no quesito materiais. Quando a gente fala de aviamentos, aí a gente olha muito para as flores, pérolas, enfeites que remetem aos laços, a ideia de algo mais nostálgico, mais retrô. Obviamente, importante pensar sempre em produtos modernos, né? Não é porque eu estou olhando um laço que foi feito inspiração há muitos anos atrás que eu vou fazer igual, né? Mas a ideia de romantismo, né? Os florais que vão aparecer desde em estamparias em tecidos ou em couros até as próprias flores aplicadas, né? Com relevos, enfim, pérolas e laços, ou então pluminhas e algo, né? Os raminhos fluidos, né, que trazem essa feminilidade, esse romantismo para a moda, né? Nos calçados, nas vitrines, quando eu falo de modelagens e construções, então eu enxergo perfeitamente essa onda meio retrô, através do bico quadrado, as sapatilhas que já faz um tempo que vem voltando para a moda, né, e ela aparece de novo com força. O saltinho que tem rio, que é aquele saltinho alturinha média, feminino, delicado, remete um pouco aos anos 50. O modelo boneca de salto bloquinho dos anos 20. Ou então, muita exposição do pé, né? Calçados e sandálias com o pé muito pelado, exposto na ideia de sensualidade. Daí só com um enfeite bonito, ou um laço bonito, ou uma flor bonita. Então, dando a ideia de feminilidade de novo, como eu já tinha comentado, né? E por fim, as bolsas e acessórios, elas aparecem minimalistas, confortáveis, aquela bolsa pequenininha de colocar no ombro para poder, né, estar perto do corpo, enfim, combinando com a roupa, sejam
ou então um tramado, ou então um couro macio, ou então um logo bem bonito aplicado, mas sem grandes exageros, né, para compor, né, como se a bolsa fizesse parte da indumentária do vestimento como um todo. Por fim, gente, então nós encerramos a apresentação falando dos 4 temas, o tema central Ecos e os 4 temas, o Nature, o Rebel, o Dreamers e o Romantic. A gente espera que vocês possam fazer um bom uso desse material, que ele ajude no desenvolvimento das coleções, que ele ajude a você a vender mais, estar mais atualizado e, obviamente, vender mais os seus materiais. Como eu falei no início, tendo dúvidas, querendo nos contatar, precisando de alguma hora de consultoria, é só fazer contato aqui com a gente na Compor Digital. E eu espero ver vocês todos lá em fevereiro na Tecnomoda, lá em Ribeirão Preto. Muito obrigada. Tchau, gente. Nos vemos lá então. Bom proveito.